com a voz docinha, a boca cheia de mel, não significa estar fazendo a coisa certa, não. Eu quero lembrar aqui nesse momento que realmente a reputação dessa casa vem sendo denegrida ao longo dos últimos anos. Mas será que é pela direita e pela tal extrema direita? Ou será que é porque um deputado do PT deu um tapa na cara de um outro deputado da direita no plenário e nada aconteceu? Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Que a conduta é censurável, o remédio prescrito pelo texto constitucional seria a responsabilização ético-disciplinar, conforme disposto no artigo 55, inciso 2º e parágrafo 1º da Constituição Federal. O deputado Gustavo Gaia teria que ir para o Conselho de Ética e não para o STF. Eu não conhecia a íntegra do vídeo e eu tenho aqui a descrição, a decupação desse vídeo. E eu fiquei assim, eu sabia de matérias de jornal, da denúncia à época, mas quando a gente lê o que Vossa Excelência gravou no vídeo, me desculpa, isso não pode ser considerado liberdade de expressão. Isso não se encaixa dentro desses termos que eu lerei aqui agora, que está inscrito na nossa Constituição. Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Alguém pode dizer, qualquer palavra. Não, alto lá. Existem outras legislações correlatas que dizem que você não pode ofender a honra, acusar sem provas, injustamente, o que não ajuda nós recuperarmos a nossa credibilidade junto à população. O que a população espera de nós não é que a gente tenha atitudes como essa na rede social ou aqui na tribuna. Eu quero dizer que o que a gente está vivendo aqui chega a... Me lembro de chato absurdo, porque um deputado pegar a Constituição, ler a Constituição e dizer que os parlamentares são imunes, civil e penalmente, por quaisquer palavras. Em seguida ele fala, quaisquer não, qualquer não. Não pode ser qualquer. Gente, isso aqui é a Comissão de Constituição e Justiça. Nosso papel não é dizer como a gente imagina que o mundo deveria ser. Se a imunidade parlamentar é pra gente falar palavras bonitas e elogios. No mundo ideal, talvez, nos contos de fada, talvez todos nós jogando flores, pétalas de rosas, um para os outros. Mas quando a Constituição nos dá imunidade parlamentar, é porque todo mundo sabe que para exercer esse ofício de brigar, de lutar, deputado Pompeu, aqui briga ou luta, pelos ideais do povo, para defender o povo de um Estado opressor, de um Estado que quer escrachar e cobrar impostos e mais impostos, sufocar o trabalhador, a pessoa, o homem e a mulher que ousam empreender. A gente precisa de imunidade para defender essas pessoas. E quando o deputado Gustavo Gaia viu um senador no qual ele votou e que foi eleito na aba do presidente Bolsonaro virar as costas assim e votar num candidato ao Senado que não era aquele que o partido apontava, ele ficou furioso. E ele usou palavras rudes. Eu não estou aqui para julgar as palavras do deputado Gaia e dizer, eu não falaria tais palavras. Eu não falaria, eu não falo. Mas outro dia eu tive que me exaltar no plenário contra uma deputada do PSOL que falou as coisas mais absurdas e nojentas contra a primeira-dama e contra o presidente Bolsonaro. Foi nojento o que ela falou e eu reagi de pronto. Então, nós temos a imunidade para isso, para a gente lutar com garra. Agora, uns são mais fleumáticos, outros são mais sangue quente e muitas vezes os nossos eleitores nos elegem exatamente por isso. Tá cheio de lorde aqui que fala e comete as maiores atrocidades falando com a voz mansinha. Essas pessoas são muito mais perigosas do que aquelas que levantam a voz e às vezes xingam na luta de algo decente. Porque falar coisas horríveis com a voz docinha, a boca cheia de mel, não significa estar fazendo a coisa certa, não. Então, colegas, a nossa Constituição, quem não gostar, que tente mudar, que apresente uma PEC, ou que escreva um dicionário em que quaisquer não signifique mais quaisquer, signifique outra coisa, e ver se cai no gosto do povo, do vernáculo. Porque não dá pra violar a Constituição dessa forma, minha gente. É uma vergonha abrir a Constituição e ler. Tem imunidade por quaisquer, fala quaisquer não, qualquer não, eu não concordo com isso. Gente, não dá, isso é feio, é errado. E isso é inconstitucional. E é claro, permitir um prosseguimento de uma ação dessa para punir um parlamentar que tem imunidade é rasteiro. É muito pior do que chamar senador de vagabundo. É violar a Constituição e usar da arma política para abater adversário político em pleno voo. Isso é feio, é rasteiro, não é papel de parlamentar. É desleal com o parlamento. E leve o Conselho de Ética, então. Mas é desleal com cada um de nós. E eu digo o seguinte, isso não é respeitar o deputado Gaia. Dizer, deputado Gaia, eu respeito. Não respeita. Quem viola as nossas prerrogativas não respeita nem o colega e muito menos o parlamento e nem o povo. E não respeita a soberania popular e o voto.
Não respeita. E não adianta falar com a vozinha mansa, bonitinha, calminha, não. As piores coisas são ditas com vozinha de veludo. Não é falar com vozinha de veludo que você fala o que é decente, o que é correto, o que é justo. Se você é para brigar pela justiça, às vezes se exaspera, se exalta e usa palavras mais firmes, e seja. Mas lute pela justiça, pela verdade. E nessa comissão, lute pela constitucionalidade. E é prerrogativa nossa sustação. E graças a Deus sustamos e vamos sustar no plenário. Ou cada um de nós estará sujeito a ser abatido em pleno voo. Será abatido no uso das suas prerrogativas por alguém, por adversários que querem calar a oposição, que querem aniquilar os opositores políticos, que acham que a esquerda, que ninguém chama de extrema esquerda, mas que é extremíssima esquerda, tem o direito a fazer tudo, até chamar a deputada Júlia Zanata de nazista, isso, aquilo, e nada acontece, a dar tapa na cara e abater as pessoas literalmente, como agora. A gente viu que o presidente do Equador teve seu carro apedrejado, baleado ontem, como Charlie Kirk, que foi assassinado enquanto falava e pregava a tolerância. As palavras, elas são uma arma nossa para lutar por aquilo que é certo. Alguns lutam pro errado, não importa, cada um tem a sua ideologia, mas elas não matam como as armas e as facadas que foram dadas já no Trump, no Bolsonaro, e que mataram outros candidatos à presidência também. Então vamos usar a arma da palavra, porque ela pode doer, mas ela não acaba com a vida de ninguém. Mas, senhor presidente, o PSB encaminha não. Nós não podemos concordar que o artigo 53 da Constituição Federal sirva de manto para o desrespeito total à convivência parlamentar. Isso não está nem coberto pela liberdade de expressão e muito menos pela imunidade parlamentar. São acusações graves. O senador que a recebeu tem razão em prestar uma queixa-crime. Nenhum outro deputado aqui presente ou deputada gostaria de ser tratado desta forma. Então nós achamos que a referência do comportamento parlamentar é o respeito ao posicionamento de cada um. Não a sustação, é o posicionamento que cabe ao PSB. Senhoras e senhores parlamentares, imunidade parlamentar não se confunde com impunidade parlamentar. A liberdade de expressão não autoriza a liberdade de agressão. Condutas como essa enfraquecem o poder legislativo. O referido deputado, inclusive, tem diversas outras petições e investigações tramitando. Portanto, premiá-lo agora é um desserviço à sociedade brasileira. Esta votação, eu caracterizaria ela como um estágio da PEC da blindagem. Portanto, a orientação é não ao parecer do relator, não à sustação. Em votação, os senhores parlamentares que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com 3 votos contra. Presidente, Pela ordem, senhor presidente. presidente, Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. presidente, faço questão de registrar meu voto contrário, viu? Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Voto contrário, Leandro Salomão, Patrulha Ananias, Luiz Pela ordem, Couto. senhor presidente. Ok. E eu gostaria de pedir desculpas. Mas eu quero pedir desculpas pelo fato de ter usado uma sessão da comissão mais importante dessa casa para pautar algo que em uma situação normal, em um Brasil onde a Constituição fosse respeitada, o devido processo legal e principalmente as prerrogativas dos parlamentares fossem respeitadas, jamais deveria ter acontecido. Mas como nós não vivemos em tempos normais, como nós sabemos, todos nós sabemos, até mesmo aqueles que têm medo de admitir em público sabem, como nós vivemos um período extremamente sombrio da nossa nação, nem mesmo a Constituição pode ser tida como uma garantia básica dos nossos direitos. Eu trago aqui para essa casa porque eu quero aproveitar esse momento para servir, como meus colegas que falaram contra, disseram que talvez seria interessante usar essa votação ou essa sessão para passar uma espécie de lição, como se isso fosse uma lição que a direita ou que eles chamam de extremistas tivessem que aprender. Eu quero lembrar aqui nesse momento que realmente a reputação dessa casa vem sendo denegrida ao longo dos últimos anos. Mas será que é pela direita e pela tal extrema direita? Ou será que é porque um deputado do PT deu um tapa na cara de um outro deputado da direita no plenário e nada aconteceu? O Quaquá, uma grande figura da esquerda, deu um tapa na cara de um colega que inclusive está sentado logo ali, Messias, deputado Messias, que nem do PL é do Republicanos. Um tapa na cara é mais grave do que falar que um senador é vagabundo? Nós temos o caso do Nicolas, que foi agredido com um murro na genitália dele, não quer nem falar a palavra. Um murro, onde ele cai ao chão por uma deputada do PT. Nem no Conselho de Ética foi parar. Mas será que isso é mais grave do que uma disputa interna, regional do meu estado com um senador que eu votei pra ele, diga-se de passagem, tá? Eu estava ali falando como um eleitor indignado em um senador que eu votei pra ele e que virou as costas pra nós. Ou será que é mais caro do que um deputado do PSOL que expulsa um cidadão brasileiro dentro dessa casa? Chute! Mas de acordo com os discursos dos nossos colegas adversários, a extrema direita é o problema e por causa dessa direita que fala, mas não dá tapa na cara, não dá murro no saco, não dá chute, nem tiro, não cospe, não faz rachadinha, nem esfaqueia ninguém. Nós somos o problema. Curioso, eu tenho aqui gráficos que nós fizemos uma análise junto com os advogados desta casa. E curiosamente, há 61 ações penais, processos no STF contra deputados federais que não são ostensivos, relator. São aqueles processos abertos ao público, certo? Há 61. Sabe quantos desses processos são por palavras
41 deputados federais estão sendo processados no STF por palavras. É como se não houvesse mais rachadinha, corrupção. Ah, digo mais, dentre esses, não tem nenhum sendo processado por dar tapa na cara de deputado, dar murro no saco do outro, expulsar um cidadão a chute daqui, cuspir. Não há. São apenas palavras. Aí eu digo, que caminho vai tomar a nossa democracia se aos poucos forem diminuindo o que é permitido falar? Porque é muito lindo os atuais baluartes defensores da democracia querendo determinar e balizar. Olha, eu sou a favor da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar, a não ser quando... Eu quero fazer agora um relato pessoal para o presidente e o relator, para que fique bem claro a diferença da balança entre os dois espectros políticos. Eu mesmo entrei na justiça contra 4 parlamentares. Mas como, Gustavo? Você entrou na justiça contra 4 parlamentares e está querendo pedir que os processos contra você sejam retirados? Eu jamais pedi que um parlamentar fosse cassado. E nem teria coragem de fazer isso como fez o senador. E ele só fez isso porque as pesquisas o mostram em último lugar das pesquisas e eu em primeiro. Então, para ele está usando Alexandre de Moraes para destruir um adversário político. Imagine se esse precedente for consolidado. Todos nós aqui seremos alvos se o seu adversário tiver um amigo no STF, seu mandato já era. Vamos lá, eu entrei contra 4 parlamentares. Os 4 parlamentares que eu entrei contra no STF, na justiça, me chamam de assassino. Aí eu pergunto, Pompeu, eu pergunto pro senhor, é mais grave chamar alguém de vagabundo ou de assassino? Porque eu fui chamado de assassino por praticamente todo o PT e todo o PSOL. Aí eu falo pra vocês, olha a perversidade dessas pessoas. E falar isso é algo que machuca o meu coração. Porque é uma tragédia que quase me matou. Quando eu tinha 19 anos, eu sofri um acidente de carro, no qual estava meu melhor amigo, meu irmão. Irmão, o nome do meu filho tem Sandra em homenagem ao meu amigo que morreu. Eu não estava bêbado, ninguém ficou tetraplégico, como eles gostam de falar. Eu fiquei 1 ano em depressão dentro do meu quarto, chegando a pesar 45 quilos, prestes a morrer. Eles descobriram isso. E agora, toda discussão, a esquerda, o PT e o pessoal me chama de assassino em todos os lugares. Inclusive, hoje, vai ser julgado o líder do PT no Conselho de Ética, o Lindbergh Faria, por ter me chamado de assassino. Janones, um cara que admitiu fazer rachadinha, me chama de assassino. E eu vou te dizer uma coisa, eu nem entro contra todos eles. Eu tô aqui do lado do meu advogado, que é testemunha. Eu nem entro, sabe por quê? No começo eu falava, eu vou entrar contra todos. Mas aí eu pensei, cara, eu quero defender a liberdade de expressão. Se eles querem me chamar de assassino, então que chamem. Não tem problema. Quando a gente é atacado por pessoas como o PT e o pessoal, quer dizer que você tá fazendo algo muito bem. Você tá fazendo algo muito certo. Mas eu jamais teria coragem de pedir prisão ou perda de mandato por uma desavença, uma troca de palavras ofensivas ou ácidas. Jamais. Só que o que nós estamos vendo hoje no STF é isso. Eles vão derrubar, um por um, começando da direita. E não se enganem, a todos que são do centro. Quando a direita tiver sido enterrada, o centro passa a ser a direita. Há poucos anos atrás, Alckmin era chamado por Lula de fascista e nazista. Alckmin, que hoje é o vice-presidente.